A emoção tá lá em cima. Bom, vamos ver aqui a comparação dos pontas do Campeonato Brasileiro. Tem jogo da Libertadores também. Ver as projeções e análise aqui no News Sport. Crédito de imagem ao UOL Sport. Link abaixo na descrição. Mas se inscreva no nosso canal ASI Fla. Ative o sininho e ajuda com like, porque ajuda demais a elevar o canal. E eu agradeço. Vamos conferir aqui Danilo, Tirone e Arnaldo, o chato. Bora lá, sem mais delongas. Mas o meu ponto aqui é, quando eu comparo o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras, eu acho que o Cruzeiro merece ser elogiado e está jogando, tem um futebol legal para as limitações que ele tem na comparação com Palmeiras e Flamengo. Mas quando a gente olha, especialmente o que o Flamengo fez, o Palmeiras está começando a melhorar agora, a gente já viu sinais, esse jogo contra o Inter foi melhor, mas especialmente com o que faz o Flamengo, para mim ainda é bem diferente o que faz o Flamengo hoje e o que faz o Cruzeiro. O Cruzeiro tem os méritos, especialmente nos confrontos diretos e na parte de cima da tabela. O Cruzeiro é o time disparado que mais pontos tem na hora de fazer o confronto com a parte de cima da tabela, e é por isso que o Cruzeiro está ali. Mas na regularidade, no campeonato todo, quando você enfrenta vários times diferentes, eu vejo o Flamengo com essa vantagem, com o Palmeiras em sequência e o Cruzeiro alguns pontos abaixo assim. Não significa que já era, porque como disse o Arnaldo, a Libertadores pode mudar o rumo da prosa, pode fazer Flamengo e o Palmeiras sofrerem um pouco, mas no momento eu vejo o Cruzeiro realmente olhando a briga com uma certa distância. Lembrando que a tabela que a gente vê hoje, ela é de certa forma enganosa, porque o Cruzeiro tem 2 jogos a mais que o Palmeiras e 1 jogo a mais que o Flamengo, então a diferença pode ficar em 5 e 6 pontos, e o confronto direto não necessariamente seria o suficiente. Lembrando que o Cruzeiro tem um confronto direto dessa vez, os 2 fora de casa. E o campeonato, o Palmeiras já provou isso nas últimas vezes que foi campeão, e estatisticamente é melhor que você seja bom contra os 14 do que contra os G6. Não dá para perder ponto contra o Ceará, contra o Santos, se você quer ser campeão, então eu acho que o Cruzeiro vai sofrer. A gente tem aí telas com o desempenho dos 3 primeiros colocados contra adversários do G6. Vamos começar com o Cruzeiro. O Arnaldo passou por isso. Muito bom, né? São 19 pontos em 21 disputados. Ele ganhou de todo mundo. Ganhou do Mirassol, ganhou do Bahia, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Botafogo, empatou com o Mirassol e ganhou do Bahia. Precisa ainda jogar esses outros jogos. Lembrando, o Danilo fez uma boa ressalva, né? Tem 90% de aproveitamento. É um absurdo. É muito bom. Que absurdo. Só que vai encarar o Flamengo e o Palmeiras fora de casa, né? Aí talvez fique mais enroscado para ele. E vamos dizer, né? O Cruzeiro, voltando um pouquinho rapidamente no Cruzeiro. O Cruzeiro, para ser campeão, ele precisa repetir o que ele fez. E melhorar contra os de baixo. Exatamente. E melhorar, coisa que aí é que um time você se diferencia os homens dos meninos, né? O time que vai lá e vai empatar com o Ceará em casa, vamos combinar. Que, né? Nessa hora que fala, bom, aqui perdeu o título. Bom, o Flamengo é o que menos jogou ainda, por enquanto, contra times do G6. Ele tem 10 pontos em 15 disputados, nada mal também, 66,6%. Ele perdeu do Cruzeiro, ganhou do Bahia, empatou com o Botafogo, ganhou do Palmeiras fora de casa e ganhou do Mirassol. Então tá aí o desempenho do Flamengo, tem muito jogo pro Flamengo ainda. Disputado, lembrando. 90 a 66,6. Agora você vai ver a diferença para a próxima tela. Joga com o Cruzeiro em casa e joga com o Flamengo em casa. E com o Palmeiras em casa, o Flamengo, né? Agora, o Palmeiras contra o atual G6. São 5 pontos apenas em 18 disputados. 27,7% de aproveitamento. Aproveitamento baixíssimo. Baixíssimo assim, modo de dizer, é um aproveitamento ruim. Empatou com o Botafogo em casa. Não, é baixíssimo, baixíssimo. Baixo. Dá pra falar baixíssimo. Perdeu do Bahia em casa, perdeu do Flamengo em casa, isso no começo do campeonato. Aí perdeu do Cruzeiro fora, empatou com o Mirassol em casa e venceu o Botafogo fora. A vantagem, vamos dizer assim, Danilo, pro Palmeiras, se é que existe alguma nessa história, é que ele vai... não tem vantagem nenhuma. Ia falar que ele ia enfrentar alguns caras em casa. Não, vai enfrentar fora. É o que eu falei, é curioso, porque o Palmeiras ele tá muito abaixo, né? Assim, a gente viu, 90% do Cruzeiro de aproveitamento, 90%, 66% do Flamengo e 27% do Palmeiras. É muito baixo. O aproveitamento do Palmeiras contra a G6 é rebaixamento.
Só que, estatisticamente, você enfrenta mais times que não estão no G6 do que os que estão. Então é por isso que o Palmeiras está a 1 ponto perdido do Flamengo. Sim. Mesmo com esse desempenho pífio, como diria o Mauro César, contra o G6. É muito ruim o desempenho do Palmeiras contra o G6. E a vitória que a gente viu na tela é contra um Botafogo misto, se poupando para Libertadores. Ainda assim, fora de casa, ok, uma vitória importante, mesmo com o Botafogo misto, o Botafogo tem um elenco, mas não está na sua melhor fase e o Palmeiras pegou o Botafogo misto e venceu. Então assim, é muito, muito, muito ruim o desempenho do Palmeiras contra o G6, só que ainda assim, a gente vê o Palmeiras na parte de cima da tabela a 1 ponto do Flamengo, porque o Flamengo perdeu ponto pro Ceará, porque o Flamengo perdeu ponto pro Santos, e isso o Palmeiras não faz, e já é assim nos últimos 5 anos, cara. Então assim, pro pontos corridos, o Palmeiras está abaixo, desse jeito serve. Agora, pro mata-mata não dá. Agora, se você olhar os três, então, Arnaldo, a situação, claro, mais confortável é do Flamengo, porque tem mais pontos, menos jogos e tudo mais. Mas o Flamengo também ainda tem jogos para fazer contra esses times aí. E ele não tem o desempenho tão bom como o do Palmeiras. Do Cruzeiro. Que o Cruzeiro. Quem você acha que está mais bem na foto? Independentemente dos pontos, ainda é o Flamengo. Ainda é o Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo tem um desempenho bem aceitável contra a turma de cima e tem um desempenho bom contra a turma de baixo. Ele é o mais regular deles, né? E por isso lidera o campeonato. E ele ganhou o confronto direto contra o Palmeiras em São Paulo, né? A questão é que nós estamos conhecendo o Cruzeiro do Leonardo Jardim e conhecendo o Flamengo do Felipe Luiz no primeiro Campeonato Brasileiro que ele pega e comanda desde o início. E a gente já conhece o Palmeiras do Abel. O Palmeiras do Abel é bastante isso em todos os últimos campeonatos brasileiros de pontos corridos. E como disse o Danilo, foi suficiente em muitos deles ganhar o campeonato sem precisar ganhar do G6. A minha impressão é que cada vez é mais difícil isso com times fortes, como o Palmeiras vai enfrentando nos últimos anos, desde o Botafogo do ano passado. O Botafogo do ano passado era bem mais forte que o Botafogo do ano anterior, né? Que o Palmeiras conseguiu atropelar. E aí o Danilo lembrou bem. O Palmeiras fez um campeonato quase que irrepreensível contra a turma de baixo no ano passado, mas no confronto direto ele podia empatar e perdeu. E essa é uma questão pro Abel. São os jogos grandes. Os jogos grandes. Os confrontos, os jogos de pesos pesados. É a questão mais recente, é o desafio mais recente pro Abel. Então, mas a gente tem que lembrar que o Inter é um desses times hoje, lamentavelmente, que você não pode perder ponto. O Palmeiras não fez um jogo desse ainda contra o Cruzeiro, ou contra o Flamengo, ou mesmo contra o Mirassol, né? Então o Palmeiras vai ter que, eu acho que além de continuar quase que implacável contra a turma de baixo, pelo menos em relação ao Flamengo, descontar no confronto direto. Não vai ter muito como fugir isso, né? Se o Palmeiras não for muito forte nos jogões, ele não ganha nem a Libertadores nem o Brasileiro. Não adianta ser regular mais. A régua está mais alta, no nível dos adversários é maior, é melhor, né? E esse ano eu acho que ele tem dois. Ele tem o Flamengo, que normalmente não disputa, embora o Tironi insista, normalmente o Flamengo não disputa o Brasileirão de pontos corridos para ganhar, faz tempo que ele não disputa, né, o título, e esse ano ele disputa efetivamente, e temos um Cruzeiro muito forte, que a gente talvez não imaginasse no início da temporada. Então o Palmeiras vai ter que ser bom contra os grandões também. Ser bom só contra os mais fracos não vai ser suficiente esse ano. A questão do Palmeiras, Danilo, o Palmeiras faz aquela campanha de manual no Campeonato Brasileiro, que tem, por enquanto, né, tem aquela média de 2 pontos por rodada. É como se você ganhasse todas em casa e empatasse todas fora, né? Na média, o Palmeiras fez isso. Ele não fez isso exatamente, mas na média de pontos é isso, 2 pontos por rodada. O problema do Palmeiras se chama Flamengo, que consegue ter um desempenho ainda maior do que esse. São os dois batendo recorde ao mesmo tempo, né? Isso. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão batendo recorde, fazendo as melhores campanhas
das suas histórias. Não quero falar em espanholização agora, mas é isso. Olha o que está acontecendo. O Palmeiras e o Flamengo estão batendo recordes da história dos pontos corridos. É isso que está acontecendo. Eu vi uma projeção, se os dois continuarem desse jeito, eles terminam 85, 84, é uma coisa assim, na pontuação. Com essa margem de aproveitamento, né? Então realmente seria um campeonato absurdo você chegar na última rodada por um ponto. A questão de quando você não faz o serviço em jogos grandes, e aí eu tô falando de novo, hein? No Brasileirão, porque mata-mata não tem o que fazer. Mata-mata você pega os jogos grandes, você tem que ganhar e acabou. No Brasileirão, quando você não faz o serviço nos jogos grandes, você depende do tropeço do seu adversário. Porque aí vamos imaginar que o Palmeiras vá para o Rio e empate. Empatar com o Flamengo no Maracanã não deixa de ser um resultado bom, mas pode não ser o suficiente, porque o Palmeiras não vai conseguir tirar a diferença. E aí vai ter que torcer para o Flamengo tropeçar de novo, como foi contra o Ceará ou como foi contra o Santos. E aí, normalmente, o Palmeiras não tropeça contra essas equipes de baixo. Então, a gente vai precisar ver o que vai acontecer. No momento, eu queria muito que o jogo Palmeiras e Flamengo fosse neste domingo. Agora, se eu amanhã, quarta-feira, porque o Palmeiras está num grande momento, o Flamengo está num grande momento, será que o Abel ia fazer o Palmeiras jogar no contra-ataque lá no Maracanã, como a gente viu o Palmeiras fazendo nos últimos 2, 3 anos? Ou ele ia tentar amassar o Flamengo, marcar lá de cima? Então é muito curioso, porque se a gente for olhar o retrospecto, nos últimos jogos, o Palmeiras normalmente tinha um time mais competitivo, mas menos técnico do que o Flamengo. Dessa vez o Palmeiras continua menos técnico, mas está dando alguns sinais, tem um meio de campo ali, uma dupla de ataque funcionando, coisas que nos últimos anos a gente viu o Palmeiras competir mais pela vontade, mais pelo espírito de competição do que qualquer outra coisa. Então é um campeonato muito legal de acompanhar, mas de novo, eu sei que tem muito cruzeirense bravo comigo aí no chat, me xingando, acontece, eu não consigo ver o Cruzeiro acompanhando os dois. Eu também não, eu tô com você, acho que a briga vai ficar entre os dois, o Arnaldo acha que não, mas o Cruzeiro, dos 4 semifinalistas, para mim é o melhor sem dúvida. Com alguma folga, é o melhor da Copa do Brasil. Então ele tá ali tudo bem que é mata-mata, mas tá ali nessa pegada como, para mim, favorito. Ele não pode tratar o brasileiro como um bônus, o que é diferente do Flamengo. O Flamengo tá jogando esse campeonato para ganhar. Se não ganhar, vai ser ruim. Claro, se ganhar a Libertadores e não ganhar, tudo bem. Mas se não ganhar esse brasileiro, vai ser decepcionante. E o Cruzeiro pode tratar isso de outra forma, você não acha, Arnaldo? Sim, e acho que não é só um discurso conveniente, né, no Cruzeiro. E também, né, Tironi, porque é uma temporada em que Palmeiras e Flamengo vêm muito forte, né? Vem muito forte em campo e vem muito forte fora de campo em investimentos e tudo mais, né? Compara a janela do Leonardo Jardim com a janela do Abel e a do Felipe Luiz, né? Então, não se trata de conveniência, é que os outros dois estão mais fortes fora e dentro de campo, né? Então, o Cruzeiro competir com eles já é uma grande façanha para 2025. E aí, talvez na Copa do Brasil, quando é mais forte do que os outros, efetivamente, acho que também em termos de investimento, ele pode ganhar o título da temporada. Foi aqui mesmo que a gente debateu ontem sobre Pedro ou Vitor Roque, Arnaldo? Não. Mas o Arnaldo prefere o Vitor Roque. Carro. Não. Os caras estão o tempo inteiro juntos, né? Fala. Um tá começando a carreira, embora já tenha rodado por esses clubes todos, como o Danilo falou, e acho que tem muito a evoluir, né? O Pedro já é um jogador formado, consagrado, mas que passou por 2 lesões sérias. Então, para mim, e são centroavantes de estilos bem diferentes, né? Eu acho que um é mais técnico, mais alto, mais refinado, e o outro é força pura. Né? E acho que o Vitor Roque é o típico atacante moderno. Eu acho ótimo. Eu entendo o que o Danilo está falando, e acho que as cobranças no início devem-se muito ao fato do preço e tudo mais, né? Mas era só... Simplesmente, para qualquer jogador é assim hoje, né? Até no Flamengo, não é só no Palmeiras. Quando o coletivo dá uma encaixadinha, o jogador bom sobressai, né? O problema é quando o coletivo tá ruim. E era o caso do Palmeiras há algum tempo. O coletivo tá ruim. Nossa enquete que a gente perguntou quem tá na briga pelo Campeonato Brasileiro com Palmeiras e Flamengo. Além de Flamengo e Palmeiras, quem briga pelo Brasileiro? Por enquanto tá assim. Como você acha que tá? Eu acho que tá ganhando Cruzeiro.
Você tem razão. Cruzeiro, 60% dos votos. Mirassol, 9%. Os dois, 6%. E nenhum dos dois, 25%, foi o que eu votei. Nenhum dos dois eu votei nesse aí. Eu também. O Arnaldo votou no Cruzeiro. Cruzeiro. Bom, essa semana tem Libertadores, já começa hoje, tem Vélez e Racing, confronto argentino. O vencedor desse jogo enfrentará Flamengo ou Estudiantes, olha a tabela aí. O Flamengo tem uma disputa aí com argentinos para chegar até a final. E do outro lado, que é o lado mais complicado da chave, tem Palmeiras e River Plate, LDU e São Paulo. Então tá aí as chaves das quartas de final da Libertadores. É uma boa questão. Eu acho que se você olhar só para o adversário, sim. O River Plate é o melhor dos três, é o melhor entre LDU, Estudiantes e River. Ainda que não seja o River Plate bicho-papão que a gente já se acostumou a ver, mas ainda é um dos times mais tradicionais da Libertadores, ainda é o time que perdeu só 2 no ano, e ainda é o time que não perdeu desde o Mundial de Clubes e a derrota foi para a Inter de Milão. E ainda é um time que também investiu, né? A gente sabe que a Argentina tem investido menos que o Brasil, mas o River Plate lá na Argentina é o time que tem mais investimento. Não que chegue na mesma comparação dos 700 milhões de reais do Palmeiras, mas é um time que ainda investiu e que está sendo cobrado para ter resultados, porque embora todos esses números bons que eu falei, ainda não tem um grande título para chamar de seu. Foi eliminado recentemente nos pênaltis lá pelo Platense e tudo mais, então também está sendo cobrado. Mas é um desafio grande. Agora, se você for olhar só o adversário, o River é de longe o que vai mais trazer dificuldades. E aí, Arnaldo, deu seu voto nessa enquete improvisada. Qual brasileiro tem tarefa mais difícil? Eu tava ouvindo o Danilo, penso muito como ele. Eu acho que para desempatar pela questão da altitude, acho que o São Paulo tem o adversário mais difícil, levando em consideração qual é o nível do São Paulo e qual é o nível do Palmeiras. E o Flamengo do Felipe Luiz tem números melhores que o de Jorge Jesus. Sabiam disso? A gente fez essa comparação sobre times outro dia. Ele lidera o Brasileirão com apenas 10 gols sofridos, pontuação superior ao que tinha o time do Jorge Jesus nessa altura em 2019. O Felipe Luiz não gosta de comparações, já rechaçou algumas vezes quando coloca o seu trabalho ao lado do que fez o Jorge Jesus, só que o Flamengo caminha para quebrar algumas marcas daquele time. O Rodrigo Matos mostra aí hoje no UOL que os dois times marcaram 47 gols, mas defensivamente o time atual tem larga vantagem. Você fala sempre isso, um grande mérito desse time do Felipe Luiz, entre outros, é o fato de ter uma zaga muito boa, né, Arnaldo? Um sistema defensivo muito bom. Pois é, né? Eu acho que isso é até mesmo antes da chegada dos jogadores hoje titulares indiscutíveis, da melhora do elenco nessa janela. O time já tinha essa marca, né, com o Felipe Luiz, antes de melhorar o seu repertório ofensivo e tudo mais. Então acho que isso pode ser muito importante para o Flamengo nas disputas que ele tem. E acho que a questão ali do enfrentamento na Libertadores, né, a gente teve uma prova recente da dificuldade de Palmeiras e de Flamengo nos seus confrontos argentinos nesse final de semana contra o River, quando o River venceu o Estudiantes fora de casa por 2-1, mesmo jogando com um jogador a menos, né? O River é bem mais forte que o Estudiantes. O River é um time argentino que foge um pouco da regra, né? É um time rico, que investe muito, repatriou o técnico. O Estudiantes não, tem um time com limites, né, claros. É um time competitivo, é um time que acho que não vai sentir o Maracanã, não é esse o problema. Mas a diferença técnica é muito grande, né? E o Flamengo talvez tenha nessa primeira partida uma chance de abrir uma vantagem para não precisar tirar o pé e o foco do Brasileirão entre as duas partidas, já que a perseguição de Cruzeiro e Palmeiras a ele é grande, né? Ele tem um clássico com o Vasco no final de semana, entre as partidas com Estudiantes, e acho que ele tem boas chances nessa primeira partida de
de abrir uma boa vantagem. Mas a gente sempre lembra, né? O Flamengo só está nessa condição de fazer a primeira em casa porque fez uma fase de grupos ruim. Aliás, você estava falando da LDU, a LDU foi a primeira colocada no grupo do Flamengo. A LDU não é um time qualquer, né? A LDU foi a líder da chave que tinha o Flamengo, né? Então, é por isso que ele faz a primeira partida em casa e a segunda fora, né? E acho que a partida, talvez a partida lamentável do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz esse ano tenha sido a da Libertadores em casa contra o Central Córdoba, que parecia uma partida muito simples. Aquela lição, eu acho que ela ficou para qualquer jogo do Flamengo esse ano. Então eu não imagino que tenha, com o favoritismo todo que a gente tenha colocado, um time relaxado para jogar na quinta-feira contra o Estudiantes, porque a Libertadores não perdoa times relaxados. E tem outra, né, Arnaldo? O Flamengo tem eliminações recentes para Peñarol e Olímpia, né? Que são dois times que eram sempre abaixo do Flamengo. E que tem uma tradição na Libertadores, os Estudiantes também tem uma tradição na Libertadores, então ainda acho o Flamengo favorito, mas a gente tem que lembrar disso mesmo, porque na Libertadores o Flamengo já deu essas, como dizem os próprios flamenguistas, eu roubo a expressão de vocês mesmos, flamenguistas, a flamengada. Tradicional flamengada, um clássico da história do Flamengo, né? Olha, o Boto, José Boto, homem forte do futebol do Flamengo, ele deu entrevista exclusiva aqui pro UOL, pro Rodrigo Matos e também pro Bruno Baz. Tem escola esses meninos, viu? Trabalharam comigo lá no Lance e tudo mais. E o Boto falou sobre várias coisas. Vamos ouvir um pouquinho do que o Boto disse nessa entrevista exclusiva ao UOL. E conhecido do futebol europeu, que mostraram interesse em vir jogar para o Flamengo. Na altura eram posições que nós não necessitávamos e eu também já disse que às vezes a água a mais mata a planta e nós não queríamos também encher tornar uma coisa que deve ser para melhorar a equipa numa coisa que depois iria prejudicar a equipa. Até porque há uma coisa que e isso a mim fez-me um pouco de confusão de que esta equipa, sem esta janela, estava em primeiro lugar, estava qualificada para a Libertadores, tinha feito um Mundial que foi reconhecido, mesmo internacionalmente, por toda a gente. Muito bem, tá aí o Boto falando, ele falou sobre várias coisas. Primeiro ele está falando ali, nesse trecho, sobre o Flamengo já era forte mesmo antes dessa janela. Essa janela deixou o time mais forte ainda. E falou sobre a renovação do contrato do Felipe Luiz, que ele não quis ir embora, quis ficar, possibilidade de renovar. E que jogadores importantes da Europa se interessam em vir ao clube rubro-negro, meu caro Danilo. A gente vai mostrar mais trecho, porque eu tenho uma outra parte que eu gostei sobre ele falando do Pedro aí, que também ele falou que o Pedro é outro jogador, porque a gente vai lembrar de toda a polêmica. Ele falou que ele virou outro jogador depois da polêmica do vende e não vende. Eu acho que essa foi uma parte interessante também. E aí, no final, lógico, né? A gente sabe que o Flamengo ele tem um cartaz, especialmente para a América do Sul, um pouco para a Europa também, ainda mais agora com as chegadas do Saúl, com o próprio José Boto, né? Na diretoria. Então e o Felipe Luiz, que é um jogador que é muito conhecido, especialmente na Espanha. Então a gente sabe que realmente repercute. Teve agora esse não do Felipe Luiz para o Fenerbahçe, eu acho ótimo que ele tenha dito não e acho melhor ainda que o Flamengo trabalhe para manter o Felipe Luiz o máximo possível, porque ele faz um ótimo trabalho e que ele consiga se desenvolver. Mas essa ótimos jogadores estão ligando para a gente e tal, tem um pouco da autopropaganda também, né? Olha, não sei, porque essa turma que foi repatriada pelo Flamengo, o Samuel Lino, poderia ficar lá, certo? Um moleque jovem, bom, da seleção, poderia estar lá. Mas 22 milhões. Sim, o Andreas Pereira também, por falar do Palmeiras. O Saúl talvez tivesse condição de continuar lá. Fora Emerson Royal, essa turma toda que veio aí. Royal acho que não. Royal acho que esgotou. Foi da Inglaterra para o Milan estava lá como terceira opção e fez tanto que o negócio foi barato, né? 9 milhões de euros. E, por fim, o Felipe Luiz. Me fala um treinador, qualquer um, que tivesse uma proposta de um time asiático, europeu, mas que disputa a Liga dos Campeões ou o que quer que seja,
que ia falar, não, vou ficar por aqui, não vou. Não tem. Ficar no Flamengo em vez de ir, de ir para encarar o Fenerbahçe. Tem algum que não iria? É que o Fenerbahçe acabou de ser eliminado da Liga dos Campeões, né? Independentemente disso. É o que eu falei ontem, eu acho que se fosse um time que tivesse ainda, se fosse um Benfica, se fosse um Atlético de Madrid, Sevilha, sei lá, claro, Sevilha não tá, mas esses ele balançaria. Mas eu sigo com o meu desafio. Me fale um treinador que tivesse proposta do Fenerbahçe e que não iria, que atua no Brasil. Bom, acho que essa pergunta poderia ser feita até em relação ao Abel. Acho que Fenerbahçe, Galatasaray são clubes tradicionalíssimos turcos, pagam bem, torcidas fanáticas. Vamos lembrar que o Fenerbahçe teve Zico como técnico, Jorge Jesus como técnico, José Mourinho recentemente e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que a novidade é um treinador brasileiro jovem, e o mercado internacional para treinador brasileiro, ele praticamente inexiste, ter uma sondagem, uma proposta. Isso é interessante. Agora, em relação aos jogadores, só para pegar o início da questão do Boto, a gente também não pode ludibriar o torcedor, né? O futebol brasileiro hoje ele atrai muito jogador porque ele paga muito bem, ele paga a nível europeu, e qualquer jogador de nível europeu ou europeu que tenha vindo ao Brasil ou brasileiro tenha voltado ao Brasil é porque não tinha bom time para jogar lá fora. Do Vitor Roque ao Saul, né? Ao Memphis, né? Vamos com calma, né? Então, assim, não é que estão preferindo o Flamengo, o Palmeiras ao Corinthians do que o Atlético de Madrid, o Chelsea, sei lá, Paris Saint-Germain, ou os principais clubes europeus. Não é isso, né? É que eles vêm aqui um lugar que paga bem e que é uma liga interessante de se jogar. Mas não é que o cara, o Samuel Lino, eu prefiro o Flamengo que o Atlético de Madrid. Ele não estava nos planos do Simeone para esse ano, certo? Então, a gente tem que colocar os pingos nos is também, porque, como o Danilo está falando, o Boto advoga em causa própria, como se ele, como diretor de futebol internacional, tenha o dom de tirar um jogador do Atlético de Madrid porque o jogador prefere o Flamengo ao Atlético de Madrid. Não é bem essa história, né? Hoje ele tem, o Palmeiras tem, e outros times brasileiros têm a capacidade de pagar por um jogador de um grande clube europeu, mas no caso do jogador, a maioria das vezes, quase todas as vezes, é que ele não tem um time grande para jogar lá, não está nos planos da temporada e vem para cá. No caso do Felipe Luiz, aí um técnico é uma novidade, sim, né? E aí, qual treinador recusaria o Fenerbahçe trabalhando no Brasil? É uma boa pergunta. Talvez atualmente, fora da Champions League, não fosse interessante, mas eu não acho que seja uma liga ou um convite desprezível, né? Que o treinador suma do mapa, não tenha. Por isso que eu lembrei dos casos do Zico, do Jorge Jesus e o José Mourinho, que foi um técnico, não é mais o técnico top, mas foi um técnico top. Era o técnico anterior do Fenerbahçe, né? Pra gente ter uma noção, né? Bom, o vídeo tá aí do News Sport. Boto deu entrevista, falou tudo, até a questão do Pedro, cara. Aquela polêmica ajudou bastante o Pedro a melhorar, lógico, todo mundo viu isso aí. Agora, esse Arnaldo, ele é muito clubista, sei lá, eu acho que ele é palmeirense, eu não sei qual time ele torce, mas todo comentário sobre o Flamengo ele põe o Palmeiras. Não é o Flamengo que vive em função do Palmeiras. Ah, para com isso. Aí ele mete o Abel, ele sempre tem que pôr o Abel ou o Palmeiras nos comentários do Flamengo ou do Felipe Luiz, algo do tipo. Ô cara chato esse Arnaldo, viu, meu? Pelo amor de Deus. Mas agora você viu com o vídeo, tá evidente que o Flamengo é favorito sim. E a regularidade do Flamengo é importante sim. Por isso que mantém ele lá na ponta. Cara, o que o Danilo falou, que queria que o Palmeiras enfrentasse o Flamengo hoje. Eu também queria. Venha, vamos lá. Lá pro Maracanã, pra gente ver. O Flamengo tá jogando demais. O Palmeiras
parece, porque eu não assisto, foi o primeiro jogo que jogou bem contra o Inter, foi 4-1 agora. O único jogo que jogou bonito. É o que dizem, eu não assisti. Mas todos os outros jogos, cara, ganha na sorte. É no apito, é o Varmeira. Ah, para. Aí fala que o Flamengo é favorecido com a arbitragem. Para com isso. Mas o Flamengo é o terror de vocês, imprensa paulista, todo torcedor de time paulista. O vídeo é só, tamo junto. Se inscreva no canal ASR Fla. Se gostar do vídeo, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.